É um assunto que se você for para a área de desenvolvimento, você vai usar qualquer parte que você for de desenvolvimento, qualquer linguagem que você for programar, em qualquer projeto, qualquer empresa, praticamente, você vai usar Git, né? Você vai usar, na verdade, as ferramentas de controle de versão. Né? Atualmente, o Git é praticamente unanimidade, né? Dentre as ferramentas de controle de versão. Existem algumas outras, o SVN, o Mercurial, mas eles estão praticamente extintos aí, quase ninguém usa, só projetos mais antigos aqui estão usando essas ferramentas ainda. Né? A área já migrou aí, tá tudo em Git. Vamos ver aqui. Então, você fala Git, né? Não é Git. O pessoal tem um monte de brincadeira aí com a pronúncia de Git, Git, né? O pessoal fica perguntando para os desenvolvedores que fizeram a plataforma se lê como G ou se lê como J, né? Que a extensão de imagem, vocês já viram, GIF, né? Lê GIF, né? Certo? É ler como GIF, não GIF. Então, a extensão de imagem é GIF, mas o controle de versão é Git, tá? A ferramenta de controlar a versão é Git. Agora você já sabe a diferença entre Git e GitHub. A Alisson falou que eles confundiam entre Git e GitHub. Bom, então vamos ver como é que usa para que a gente usa, né, essas ferramentas de controle de versão e como que usa. Tá? Então, um dos grandes problemas do desenvolvimento, né, é controlar as versões, né? Você saber o que você desenvolveu, você controlar o progresso, né, do desenvolvimento. Você está programando, de repente você pode perder tudo, né? Como é que a gente pode melhorar isso? Né? Então é para isso que servem então as ferramentas de controle de versão, tá? Então elas resolvem diversos problemas, né? Como isso que eu falei, né? O computador ele está sujeito a erros o tempo todo, né? Cai energia, você perde trabalho, né? Aí o Git as ferramentas de controle de versão dão uma forma então, de você salvar seu trabalho na nuvem, né? E aí ele fica gravado lá de forma confiável, né? A todo momento também a gente está atualizando, está incrementando, atualizando a versão, né? Corrigindo erros no nosso código. E aí essas ferramentas vão ajudar a gente a controlar quantas alterações, né, que a gente fez. Então tudo isso vai ficar registrado, né, com essas ferramentas de controle de versão. Com elas também a gente consegue trabalhar de forma colaborativa, então mais de uma pessoa, né, várias equipes podem trabalhar no mesmo projeto ao mesmo tempo, né, eles vão submetendo mudanças e aí os outros todos conseguem ir acompanhando e pegando essas mudanças aí conforme elas vão acontecendo, né, então ajuda também a trabalhar de forma colaborativa, saber quem que fez mudanças, quando que fez, eu vou pegar essas mudanças que os outros fizeram, tá? Então ele vai ajudar nisso também. Boa tarde, Nicole. Né? E é muito comum também na hora que a gente está desenvolvendo software, a gente inserir, sem querer, né, inserir algum bug. E aí essas ferramentas de controle de versão também vão ajudar a encontrar esses bugs. Por quê? Porque você vai saber exatamente quais foram as mudanças que você fez desde a última vez que o software estava funcionando. Então, ele estava funcionando, você atualizou, né, e aí, de repente, surgiu algum erro. Então, você vai saber exatamente qual foi a mudança que você fez, né? Você sabe exatamente quais arquivos você mudou, em quais linhas você alterou, então fica muito mais fácil você achar o que você pode ter alterado que resultou no problema, né? Então é muito, muito legal também essa ferramenta aí, ajuda bastante.
Eu não sei se vocês já repararam, né, na numeração de controle de versões, né, que tem lá, eu estou usando 1.0, 2.0, 3.0.1, 3.1.0.1, né, já repararam que tem esses números aí nas versões dos programas, dos aplicativos? Né? Esses números aí, pessoal, não são por acaso não, tá? Existem vários padrões de numeração, mas o mais utilizado é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, a gente separa as versões por ponto, né, os números por ponto, e cada parte, cada número aqui representa uma coisa. Quanto mais à esquerda, é mais importante a mudança, maior foi a mudança. Tá? Então, o primeiro número, geralmente, o pessoal chama de major, tá? É uma mudança maior, tá? Uma mudança de compatibilidade, tá? E assim por diante. Daí vai para minor, patch e o tipo de versão, né? O tipo de lançamento, na verdade. Então, o major, né, como eu falei, são grandes mudanças. Normalmente ele pode indicar também que essas mudanças que foram inseridas vão deixar o programa novo, né, tipo, por exemplo, que você salvou na versão nova, não vai mais funcionar na versão antiga. Né? Então, houve grandes mudanças que podem gerar até incompatibilidades com a versão anterior. Tá? Então, normalmente o major significa que mudou tanto que você tem até que mudar a forma como você usava. Né? Se for uma linguagem de programação, uma biblioteca, às vezes você usava ela de um jeito, agora se mudar a versão major, você vai ter que mudar o seu código para ele continuar funcionando. Os outros daqui para frente não, tá? Normalmente de minor para frente são mudanças pequenas. Se você tinha um código, por exemplo, feito na biblioteca na versão anterior e só mudou o minor, provavelmente você não vai precisar mexer em nada, que o código vai continuar funcionando. Né? Ou se você salvou na versão que só mudou o minor anterior, não vai ter problema de compatibilidade com a versão nova. Ou se salvou na nova, quem tem a versão anterior do minor também vai conseguir abrir sem problemas, tá? Porque não teve grandes mudanças. Então, minor é quando surgem novos recursos, ou melhoram os recursos, né? Então, é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito, só que está melhor, está funcionando mais rápido, corrigiu algum bug, alguma falha que estava apresentando antes. Tá? Então, ele não quebra funcionalidades existentes. O terceiro número aqui é chamado de patch. Normalmente é só para corrigir defeitos, tá? Corrigir bugs, falhas de segurança. Então, aí a gente muda aqui a terceira numeração, tá? O patch. E o último é qual é o tipo de lançamento que eu estou fazendo. Tá? Então, é muito parecido com as fases da vacina, né? Então, lembro da fase 1, que é teste clínico, que é teste em animais, ou teste em tecido, né? Teste em célula, tá? Então, é como se fosse a fase 1, beta como se fosse a fase 2, começa o teste em pessoas, né? O teste clínico, aí até o teste em populações, né? Que seria o release candidate, e aí o estável seria o lançamento final. Né? Então, no software também existe esse tipo de lançamento. Na verdade, o alpha a gente está testando internamente, normalmente os próprios desenvolvedores, a própria empresa que faz aquele programa está testando ainda, não sabe se está funcionando, se está estável ou não. Às vezes até está tudo certo já, mas muitas vezes não. Né? O beta que a comunidade está testando, né? Isso é muito comum até em jogos, em aplicativos, tá? Ter testes beta. Né? Vocês já participaram de algum? Né? Então é muito comum antes de lançar o jogo mesmo para todo mundo, eles fazem um teste beta e aí as pessoas se inscrevem e aí quem testa, e aí as pessoas que participam vão, na verdade, testar o jogo, né, testar o aplicativo e vão ficar falando quais são os problemas que encontraram para quem está desenvolvendo, né, para a comunidade que está desenvolvendo. Isso daí, isso mesmo, daí eles dão chaves para a pessoa, né, testar,
E aí, às vezes, até dá um benefício, né? Quem participou do teste beta consegue depois uma versão melhor, né, do final, consegue a versão premium já, ou se era um jogo, já começa já com alguns itens a mais, sei lá. E aí o último é o estável. Né? Aí tem o RC, né, o Release Candidate. Então, depois que a comunidade testou, né, teve esse teste beta com uma comunidade selecionada, aí tem o Release Candidate, então, que é um candidato a lançamento. Tá? E aí todo mundo pode baixar, pode testar e falar se teve algum problema ou não. Tá? Normalmente, quando está nesse teste, é que passou, né, das fases anteriores, né? Então a RC já passou pelo alpha e pelo beta. E por fim, né, sai a versão estável. Então depois que fica lá um tempo, sei lá, ficou um mês, o Release Candidate, várias pessoas já baixaram, já testaram, ninguém reclamou de mais nada, lança o estável e aí fica lá disponível a versão estável para todo mundo baixar. Tá? Então, vamos falar de uma dessas ferramentas específicas de controle de versão, que é o Git. Né? Como eu falei, tem outras ferramentas, mas praticamente não se usa mais. Tá? O Git virou o padrão. Né? Então, nem precisa se preocupar com as outras ferramentas. Vamos direto no Git. Então, ela é uma ferramenta para controlar versões, tá? E o Git, ele funciona de forma incremental. O que é isso, né? Então, a primeira vez, beleza, você envia lá os seus arquivos, né, para o repositório, beleza, ele começa a monitorar o arquivo. Da próxima vez que você for enviar o arquivo, você não vai enviar o arquivo inteiro. Na verdade, você vai enviar quais foram as diferenças em relação à versão anterior, tá? Então, por exemplo, imagina que eu enviei, da primeira vez eu enviei lá o animais.txt e tinha lá uma lista, cachorro, gato, rato, periquito e peixe, tá? E aí, depois disso, eu enviei, aí eu modifico lá periquito para papagaio, né? Então a linha 4 era periquito, eu mudei para papagaio, e aí eu vou submeter de novo para o Git. Agora eu não submeto todo o arquivo de novo, na verdade o que ele vai submeter é só qual foi a mudança que ocorreu. Qual foi a mudança? Saiu periquito e adicionou papagaio. Tá? Então, na verdade, ele só manda isso daqui. Então, normalmente, quando você vai mandando, depois que você manda a primeira versão, as próximas versões são bem pequenininhos os envios, tá? Por quê? Porque você só envia realmente qual foi a diferença em relação ao que estava antes, né? Em relação à versão anterior. Tá? Então, ele só envia lá o que está em vermelho e verde, aqui no caso. Tá? Então, quanto menos mudança você fizer, menor vai ser o envio. Então, ele diminui muito, né, deixa muito mais ágil, né, o tráfego de informações, que só vai realmente quais foram as mudanças que ocorreram. Né? Para você entender bem o Git, tá, muita gente fica patinando muito no Git, não entende muito bem como ele funciona, porque não entende, na verdade, qual é a arquitetura dele, como que ele funciona por dentro. Tá? Se a gente tiver uma visão geral assim, de como é que é a arquitetura do Git, vai ajudar bastante a gente entender como usar o Git. Tá? Então, o Git, pessoal, ele funciona com 3 repositórios, tá? Como se fosse com 3 repositórios diferentes. Um dos repositórios é o arquivo local, tá? Então, os arquivos locais, é aquilo lá que eu estou, as minhas pastas, né? Então, eu estou monitorando, eu fiz um projeto lá na minha pasta, beleza, tenho esses arquivos locais que estão na minha pasta, ali é o que eu estou trabalhando na hora. Aí, pessoal, tem outros repositórios, tem um repositório local, que na verdade, quando você faz mudança, primeiro você manda para esse repositório local, e só depois, se você quiser, tá? Isso na verdade nem é necessário, mas se você quiser, né, salvar na nuvem seus dados, você pode aí sim enviar os seus arquivos, as mudanças, na verdade, para o repositório remoto, que aí sim fica na nuvem. É esse cara que é o GitHub, né, é o GitLab, é o Bitbucket, então tem vários
repositórios remotos da nuvem, tá? Esses repositórios são serviços da internet que você vai mandar ali o seu repositório Git, tá? Então, ele manda o local para o remoto, tá? Do local para o remoto. Então, você começa, né? Quando você está começando ali com o Git, na verdade, você não começa o Git, né? Você começa desenvolvendo com seus arquivos locais. Lá eu crio uma pasta do projeto, aí dentro dessa pasta eu crio um arquivo de código, e aí eu começo a programar, né? Assim que você vai começar o seu projeto. Só que aí eu quero que o Git monitore essa minha pasta, esse meu projeto. Então, o que eu faço? Eu tenho que dar um git init, tá? Se eu der um git init, eu vou falar para o Git, ó, eu quero que você monitore essa pasta aqui, tá? E aí ele vai gerar um repositório local, por enquanto vazio, tá? Ele só vai gerar, beleza, vai existir agora um repositório local, eu vou conseguir mandar as mudanças que estão aqui nos meus arquivos locais, eu vou conseguir mandar para o repositório local. Mas esses arquivos, né, ainda não são monitorados. Para eles serem monitorados, na verdade, antes de eu mandar para o repositório local, eu primeiro preciso mandar para o stage, né? Stage é palco, né? Seria assim, eu tô fazendo alterações e aí eu falo assim, ó, essas alterações eu vou querer submeter, eu vou preparar elas para submeter para o arquivo local, para o repositório local. Então, eu preciso dar um git add. Eu falo quais arquivos, quais mudanças eu vou submeter para o arquivo local. Que às vezes eu faço várias mudanças e eu não quero mandar tudo. Quero mandar só algumas mudanças que eu fiz. Aí eu dou o git add e falo, ó, só vou mandar essas mudanças aqui, só nesse arquivo e nesse arquivo. Daí você coloca só, beleza, só vou mandar esses 2 arquivos, por exemplo, que eu modifiquei. Então eu dou o git add, falo quais arquivos, e aí eles vão parar lá no stage, tá? Aí sim, eu posso mandar, então, do stage para o repositório local, tá? Com o git commit. Então, o git commit vai mandar tudo que tiver lá no stage, vai mandar para o repositório local. Então, depois de enviar, né, os arquivos para o stage, eu vou mandar para o repositório local usando o git commit. Tá? E aí eu posso passar, na verdade é interessante eu colocar uma mensagem que explicite, né, que descritiva realmente quais foram as mudanças que eu inseri, quais foram as mudanças que eu fiz no meu projeto. Então você vai lá, git commit, -n, aí você coloca o que você fez, né, quais foram a mensagem da sua atualização. Não, o commit vai para um índice, tá? Isso aí nem importa muito, isso aí fica escondido, é parte do programa do Git, tá? Tá? Então fica num índice escondido, você nem consegue, dá para ler lá, mas não interessa, tá? Eu mesmo nem não ligo para ele, tá? Esse repositório local, ele fica numa pastinha, tá? Eu posso até mostrar aqui um projeto meu Git. Ele fica numa pastinha que nem está aparecendo aqui, tá? Ele fica escondido, .git, tá? O repositório local fica aqui, ó. Fica dentro aqui desse index aqui, tá? Então acho que ele é um banco de dados SQLite, se eu não me engano, tá? Eu nem sei muito detalhe disso daí, mas ele fica lá nesse arquivo index, nem sei, eu mesmo não sei muito bem como é que funciona, não me importo muito com ele. Mas o repositório local é isso aqui, tá? Ele está ali. Tá, depois eu vou mostrar como é que a gente vê quais foram as modificações que foram acontecendo, tá? Né? Por fim, então, tem lá o seu arquivo local, você mandou os seus arquivos locais para o repositório local, e aí, por fim, eu quero salvar isso na nuvem. Aí sim,
né, eu vou mandar ali. Porque eu tinha tirado esse bug aqui, que ele tá com as animações aqui que não faz sentido. Que faz, mas aqui já não faz mais. Então, por fim, né, eu mando lá do repositório local para o repositório remoto. Né, aí eu salvo as mudanças que eu fiz lá na nuvem, tá? E eu vou conseguir ver lá no site que eu quiser, né? O site do repositório que eu mandei. Pode ser GitHub, pode ser GitLab, pode ser Bitbucket, sabe? São os 3 mais famosos aí, repositórios remotos para Git, tá? Então não confunda, Git é a ferramenta de controle e GitHub, né, que é o mais famoso, é o repositório da nuvem, tá? Para eu conseguir mandar as coisas que eu estava controlando com o Git, eu mando lá para o GitHub, fica salvo lá na nuvem, tá? Então, ele é a nuvem para guardar projetos que são monitorados por Git, tá? Né? Então, na verdade, eu preciso configurar, né, o repositório remoto. Para eu configurar, eu tenho que, primeiro, na verdade, adicionar um repositório. Então, na verdade, eu vou lá no site do GitHub, crio o repositório, e aí eu posso usar ali o comando do Git para adicionar esse repositório que eu criei lá no site. Então, eu dou um git remote, add, Origin normalmente é o nome padrão que o pessoal usa para o repositório se tiver só um, tá? Então é a origem daí você manda ali para a URL do repositório. Tá? A gente vai fazer isso aí depois. Né? E aí, por fim, né, depois de configurar o repositório, você só vai fazer uma vez, você pode enviar para o repositório do repositório local ao remoto. Tá? Então, esse "-u", na verdade, você só precisa usar a primeira vez que você for fazer, depois ele vai definir como padrão, eu mandar para o repositório Origin, né, que eu criei na etapa anterior, com o nome Origin, fazendo referência ao GitHub, e Master normalmente é o nome padrão, tá, do branch. O que é branch? Tá? Branch são ramos. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhe, que branch já é um recurso um pouco mais avançado do Git, mas basicamente eles são ramos de desenvolvimento principal. O ramo normalmente se usa quando você está trabalhando em equipe. Tá? Então você tem um ramo principal de desenvolvimento, que é o aplicativo, sei lá, que está funcionando, que o pessoal já testou, e aí, quando você vai inserir uma nova funcionalidade, você não começa a programar no ramo principal. Na verdade, você cria um ramo alternativo, e aí você fala, eu vou adicionar uma funcionalidade X. Tá? Aí você vai desenvolvendo a funcionalidade X, quando estiver funcionando, aí sim você joga para o ramo principal, que daí você sabe que está funcionando. Então, o ramo principal, a ideia é sempre ele tá, beleza, tá funcionando, a gente implementou, testou, está funcionando, a gente joga para o ramo principal. Branch é diferente, é outra coisa, tá? Então, branch é assim, é como se eu criasse uma cópia, o pessoal foi incrementando, foi desenvolvendo versão, e aí eu não quero mexer no original, tá? Eu quero fazer uma cópia dele e ir mexendo nela. Depois que tiver tudo beleza, aí eu mando de novo para o original. Daí eu sei que eu não vou ferrar com o original. O original, eu sei que o principal vai estar sempre funcionando. Então eu crio uma cópia, na verdade um ramo, e aí eu trabalho no ramo. Quando eu estiver funcionando, aí sim eu jogo lá no principal. Daí as pessoas sempre sabem que o principal tá beleza, tá funcionando. Então, o principal é o confiável, é o que está funcionando. Os branches é o que o pessoal ainda está desenvolvendo. Tá? Como eu falei, é um assunto mais para desenvolvimento
quando está em times, está em grupos, está desenvolvendo em mais de uma pessoa. Para uso básico, você nem precisa se preocupar com o branch, tá? Então vamos ver como que funcionaria usar o Git, tá? Um tutorial básico, como é que funcionaria. Então, para usar os comandos básicos do Git, pessoal, os comandos básicos que você precisa saber são esses daqui, tá? Git init, para inicializar, para eu falar, eu quero que você comece a monitorar essa pasta. Então, você está começando o projeto, criou a pasta, colocou lá um códigozinho, tá? E aí você fala, eu quero começar a monitorar com o Git init, tá? Aí o Git remote add origin, né, para eu adicionar referência a um repositório remoto, para eu conseguir enviar para a nuvem, tá? Então, aí você vai configurar o repositório remoto. Git add, lembra que vai mandar os arquivos, as pastas, né, os arquivos que estão lá na minha pasta, eu vou mandar para o repositório local, né? Eu vou mandar para o stage com o git add, e aí eu dou o git commit, aí sim ele vai passar a morar no repositório local, tá? E aí, por fim, eu dou o push para enviar do local para o remoto. Daí eu vou salvar na nuvem. E o git pull é o contrário, tá? Eu quero pegar a versão que está lá na nuvem. Então, eu estou trabalhando... Normalmente, também o pull a gente só vai utilizar quando estiver trabalhando em mais de uma pessoa. Então, a pessoa fez alterações e mandou lá o código novo. Antes de eu começar a trabalhar, eu tenho que dar o pull, ou seja, eu vou puxar as alterações que a pessoa fez, que está lá na nuvem. Tá? Então, o git pull é para puxar as alterações. Ele é um pouco mais complexo do que isso, tá? O pull, mas para um tutorial básico é o suficiente isso. Então, git init configura a pasta atual para usar o Git, né? O remote add vai configurar o repositório remoto, então vai apontar para a nuvem, tá? Git add, eu vou pegar os arquivos locais, né, os arquivos que estão na pasta, eu vou enviar para o repositório local, ou as mudanças, né, eu vou mandar para o repositório local. E se eu usar o git add ponto, pessoal, eu vou adicionar todos os arquivos que estão na pasta atual e subpasta. Então eu quero mandar o projeto todo de uma vez, sem ficar adicionando arquivo por arquivo, dou um git add ponto, vai adicionar já todos os arquivos de uma vez. Aí tem um arquivo especial que chama .gitignore. Ele permite eu ignorar arquivos, tá, por expressão regular. Então lembra que quando a gente fez os projetos Laravel, deixa eu abrir aqui. Então lembra quando a gente fez aqui os projetos Laravel, eu falei que essa pasta vendor não interessa mandar, né? Por quê? Porque essa pasta vendor eu consigo restaurar ela na minha máquina. Então você não precisa mandar ela para a nuvem, você não precisa mandar ela na tarefa lá quando você for enviar, você pode apagar o vendor. Por quê? Porque ela só tem as bibliotecas dependência, tá? E aí eu consigo instalar elas aqui na minha máquina depois usando o Composer Install. Dou o Composer Install, vai criar essa pasta na minha máquina e já vai instalar todas as dependências para o seu projeto funcionar. Então, essa pasta aqui não me interessa eu subir ela para a nuvem. Então, ela é um alvo interessante para eu colocar no git ignore, tá? Mas não precisa se preocupar muito com expressão regular, até porque é um assunto mais complexo, tá? Falar de expressão regular, porque se você procurar na web, já vai ter vários modelos de arquivos prontos, git ignore, tá? Então, por exemplo, então o próprio Laravel, né? Se eu procurar ali, ó, Laravel git ignore, já vai aqui, ó, me dá uma página para um arquivo git ignore específico para o Laravel. E olha só, o vendor está lá no meio, né? Então, ele vai ignorar a pasta vendor. Então, quando eu subir isso para o remoto, não vai mandar a pasta vendor, porque não interessa, não precisa essa pasta vendor ser enviado lá nos projetos Laravel.
tá? Assim como tem outros arquivos ali de log, né? Coisas que não precisa eu enviar ali pro Git, pro GitHub. Aí o git commit, né, envia então os arquivos para o stage, né, para o palco, para depois, né, o git commit eu vou mandar então do stage para o repositório local. Repositório local, pessoal, é na minha máquina ainda, tá? É só, como eu falei, aquela pastinha .git, ele vai salvando ali dentro quais foram as alterações que você fez, tá? Fica, aquilo lá é o repositório local. Tá? Só quando eu der o push, ele vai pegar ali todas as alterações que estão no repositório local e vai mandar para a nuvem. Tá? Então, o push manda do local para o remoto. Tá? O U só precisa a primeira vez para falar, depois você pode ignorar aqui todo o resto, aqui, menos o origin master. Depois, se você fizer a primeira vez, ele já vai estar salvo. Você só dá o git push, ele já vai saber para onde vai ter que mandar, o que vai mandar para onde. E o git pull, como eu falei, é o contrário, né? Pega as mudanças que estão lá no remoto, traz para o seu computador. E aí, o avançado tem vários outros comandos, né? O branch, merge, rebase, o reset, tá? Então, se você começar a trabalhar em equipe, muito provavelmente você vai precisar aprender a usar esses outros comandos também, né? Ou como o Alisson já tinha falado, né? Tem algumas ferramentas que ajudam a gente a usar o Git sem precisar decorar os comandos. Então, para resumir, então, o Git é feito desses 3 repositórios: o local, os arquivos locais, repositório local e o remoto. Né? Então, no início, eu inicializo o repositório local, adiciono os arquivos para o palco, para o stage, e aí eu mando do stage para o repositório local com o git commit. E aí depois eu configuro o repositório remoto, né? Remote Add Origin, e aí eu posso enviar depois do local para o remoto. Então vamos lá. Vamos instalar o Git. Para instalar o Git é bem simples, pessoal. Tem aqui o link aqui, ó. Eu vou copiar ali e deixar para vocês no chat. Tá? Então é só clicar ali, ó. Vamos baixar ele. Deixa eu abrir aqui. Você vai baixar, né, a versão, aí depende da sua máquina, 32 a 64 bits. Você baixa, instala. Inclusive já é uma versão mais nova do que a que eu tenho instalado. Então, eu vou baixar aqui e vou instalar aqui para ver. Ó, foi enviado 11 dias atrás. E olha lá o número da versão 2.34.1. Então é só abrir ali o instalador comum. Vai pedir acesso administrativo, vou deixar assim. Aí é um setup normal. Opa, abri vários. Então uma instalação normal. Only show new options não, tá? Eu acho que de vocês não vai aparecer isso porque eu já tenho instalado, tá? Por isso que ele apareceu aqui marcado, tá? Se tiver marcado, você tira. Aí é só ir clicando ali next.
Ó, pessoal, eu não tenho certeza, tá? Se vem exatamente como tá aqui, porque eu já instalei, então eu já habilitei algumas coisas, mas é legal deixar habilitado isso aqui, integração com o Windows Explorer para abrir o Git aqui, né? O Git Bash, né? Daí eu posso, ó, aí eu posso clicar com o direito aqui, ó, abrir o Git aqui, o Git ou o Git Bash, tá? Beleza, suporte a arquivos grandes, associar o Git ao editor de texto padrão, aí eu vou definir qual é o editor de texto. Beleza, deixa o SH para rodar no Bash. E tá bom, vamos lá. Ó, esse aqui é novo, é do Windows 11 isso aqui, tá? Se você não tem Windows 11, nem vai aparecer, acho, isso aqui. O Windows Terminal é um negócio novo do Windows 11. Aí você coloca aqui, ó, qual é o seu editor padrão, né? Então coloca o code, né? No meu caso aqui, se você gosta de usar outro, né? Pode escolher o outro. Mas para mim é o code. Aí, né? Ele pergunta aqui como você quer definir o nome do branch inicial. O pessoal usava o master como padrão, tá? Mas master, pessoal, remete à questão de escravidão, né? De mestre e escravo, que em inglês é chamado de master e slave, tá? Senhor e escravo aqui, lá nos Estados Unidos é master slave, tá? Então, remete à escravidão, e aí o pessoal não achou muito legal, e aí resolveram, e aí o pessoal achar melhor agora usar main, né? Que significa principal, o nome do ramo principal, né? Usa main e não master. Então, você pode deixar o Git decidir, por enquanto tá master, ou você pode falar ali, eu quero usar main, quero usar master. Isso aqui é legal deixar aqui, tá? Para adicionar o path a variável de ambiente path, né? Adicionar o git, aí eu consigo usar o git da linha de comando, tá? Então, próximo. Isso aqui acho que já vem como padrão, tá? Usar o OpenSSH, nem vou falar sobre isso. OpenSSL também não. Isso aqui também já vem como padrão. Deixa assim, deixa assim, deixa assim. E vamos deixar aqui o Git Credential Manager. Daí ele vai salvar suas credenciais, você não vai precisar ficar escrevendo toda vez. Deixa assim. E beleza, vamos lá, instala. Tem que parar o SSH Agent. Eu já tenho ele rodando aqui, tá? Então eu vou parar aqui. O de vocês não vai aparecer isso aí, né? Se ele não tiver instalado, não vai aparecer isso. Então, não precisa se preocupar. Beleza, ele vai lá instalar. E aí, os repositórios remotos, né? Como eu falei, tem o mais famoso é o GitHub, né? Mas aí a gente tem também o GitLab e o Bitbucket. O GitLab, pessoal, é o único que é open source, tá? É totalmente gratuito, sempre vai ser, tá? Para você usar para sempre o GitLab. Por isso tem bastante gente que está começando a mudar, migrar, adotar o GitLab, porque ele é ideia de open source, código aberto, não vai ser sempre gratuito, não vamos cobrar por nada, tá? E o Bitbucket tinha ganhado muita popularidade porque ele permitia fazer repositório privado de graça.
e o GitHub não. O que é repositório privado? Que só eu consigo acessar, né? Ninguém consegue ver o código que está lá na nuvem. Só eu, só quem eu permitir é que vai conseguir ver o meu código na nuvem. O GitHub você precisava pagar para poder criar repositório privado, tá? Agora não. Aí depois eles viram que estava perdendo um pouco de clientela para o Bitbucket por causa disso, agora eles deixam também você criar repositório privado e você consegue fazer praticamente tudo, tá? Com o GitHub atualmente. Então ele é gratuito para a maioria das funções, inclusive dá para criar páginas da web estáticas usando o GitHub, né? Usando o GitHub Pages. E para criar repositório, né? Então é só você se cadastrar lá no GitHub, entra lá, né? Se cadastra, é bem simples o cadastro, você vai entrar, vai falar um e-mail, ele vai mandar lá o código de ativação, você ativa e tá tudo certo. Né? Aí é só clicar no botão maisinho, né, para criar novo repositório e new repository, né? Aí você vai criar um novo repositório, vai cair numa página assim, você coloca lá o nome do repositório, se é público, se é privado, né? E aí vai habilitar o botãozinho Create Repository. Aí é só copiar aqui, ó, ele já vai dar, vai cair nessa outra página, você vai poder copiar aqui já o link, né, para o seu repositório. Então aqui você já vai usar ali, ele inclusive já fala aqui, ó, quais comandos usar, tá? Para você começar um repositório novo, tá? Então, vamos lá. Tá? Travou aqui. Que ele terminou de instalar o Git, né? Aí você pode abrir aqui o CMD, bandeirinha R, CMD. Git manage version. Olha lá. Versão 2.34.1, Windows.1. Aí você pode criar aqui, ó, repositório DSW 448 teste. Você pode colocar uma descrição, pode começar com algum arquivo, mas eu vou começar ali limpo, tá? Ali em branco. Eita, tá devagar aqui. Pronto. Então ele criou ali, ó. Você pode já copiar aqui. Inclusive você já pode copiar os arquivos aqui, ó, já direto, né? Então copiar os comandos para criar um repositório do zero, né? Então eu vou lá, sei lá. Então vamos criar lá um GitHub inicial. Então vamos lá na área de trabalho, vamos na pasta de vocês. Vou criar um repositório Git. E olha só, pessoal, ele dá os comandos já para rodar aqui no CMD ou rodar no Git Bash, né? Lembra que se você clicar com direito, na hora de instalar, a gente fez esse Git G ou Git Bash, tá? Tanto faz abrir um quanto o outro, né? Ou você pode abrir no CMD mesmo, no terminal do Windows, se chama de terminal agora. Esse aqui é o que estava aberto, né? Vamos esperar ele abrir. Tá? E aí você pode copiar aqui, ó.
que ele está fazendo aqui, pessoal? Esse echo aqui, né, provavelmente vocês já aprenderam, né, echo é para criar um arquivo, ele vai redirecionando o conteúdo desse echo para um arquivo readme.md. Então, isso aqui vai criar um arquivo readme.md com esse conteúdo aqui. Tá? Então, basicamente, é isso que ele vai fazer. Agora, por que está demorando tanto assim, eu não sei. Tá lento aqui no computador. Deixa eu parar o Avast aqui para ver se ajuda. Normalmente não. Isso aqui é instantâneo, não pode demorar não. Não, então ele cria lá um arquivo readme.md e com o conteúdo dele é DSW teste, né? Hashtag DSW448 teste. É o que vem aqui como padrão, né? Só para você inicializar um repositório. Aí git init, como eu falei, inicializa o repositório local, tá? Então ele vai criar uma pasta .git aqui, está escondido, ó, mas se você puser aqui, ó, na barra de endereço .git, ele criou aqui o repositório local, tá? Então, tá lá. Aí eu vou adicionar ao stage, né? Eu vou adicionar o readme.md ao palco e eu vou mandar ele para o repositório local. Veja que por enquanto ele está só no meu repositório local, tá? Ele não está existindo aqui no GitHub por enquanto. Tá? Se você entrar aqui, ele não tem nada. Ele está só na minha máquina, está no meu repositório local, que a gente chama. Tá? Eu vou chamar esse branch de main, tá? Isso aqui é opcional, tá? Se você não colocar, ele vai chamar de master. Bem que acho que ele já está com main, né? Porque a gente já está main. Tá? Então, esqueci, né? O git status é para ver como é que tá, se tem alguma coisa para mandar pro stable, se eu já mandei tudo. Aí eu vou configurar aqui o repositório, ó, git remote add origin, falar onde que está o meu repositório da nuvem, e aí sim eu vou dar um git push, aí sim eu vou mandar lá para a nuvem, tá? Agora sim, ó, depois que terminar aqui o git push, eu acho que ele vai pedir meu usuário e senha, vamos ver. Por sinal, nem feito, deixa eu abrir o gerenciador aqui. Ele abriu o SSH. Mas um de vocês vai abrir o... é porque eu dei o git remote add e o git arroba. Tá, escolhe o HTTPS aqui em vez daquele lá. Então eu vou ter que remover. Git remote remove origin. Agora eu vou fazer o git push de novo. Nossa, por que ele está travado assim? É o Windows 11, ele está bem ruim ainda. Aí, já mandou, já. Ó, agora se eu for ali em código, ele vai falar que existe aqui um readme.md, que tem o conteúdo DSW448 teste. Tá? E olha só, deixa eu adicionar aqui alguma coisa nesse readme, tá? Então vamos abrir ele, readme.md, e eu vou colocar aqui olá, mundo. Veja que se eu
se eu der um git status aqui, para ver como é que tá, deixa eu salvar, né? Nossa, que lento que tá. Agora, se eu der um git status, olha lá, ele fala que tem um arquivo que eu não mandei, né? Não está no stage, tá? Para fazer commit. Então, aí eu posso adicionar ele, ó, git add. Como ele já está sendo monitorado, pessoal, você não precisa adicionar ele, você pode dar um commit -a, que vai automaticamente enviar todos os arquivos que você já tá monitorando, tá? Então, adicionei lá mundo. Não, é só a primeira vez que você cria a pasta. Depois que criou a pasta, ele já criou o repositório local lá no ponto .git, ele fica salvo para sempre na sua máquina. Tudo fica na própria pasta aqui, ó. A própria pasta do projeto está lá o repositório local, escondido, né? Ponto .git. Aqui, ó. Não, próxima vez posso reiniciar, eu entrar aqui, ele já vai saber que já existe aqui um repositório local. Tá? Eu já posso modificar e só dar o commit aqui, push. Olha aí, ó. Então eu mandei. Tá lá, ó. Beleza, tá falando que tá na frente em um commit. O meu local tá na frente do remoto por um commit, né? Então eu posso dar o git push para enviar esse um commit lá para o repositório remoto. Ó, agora, se eu entrar aqui, ó, tem lá o Olá Mundo no readme.md. E eu consigo ver aqui, ó, os commits que eu fiz, tá? Então, eu posso entrar aqui e ver o que eu modifiquei quando nesse commit adicionei Olá Mundo. Se eu clicar ali, ó, ele fala, ó, você adicionou essa linha aqui e adicionou uma linha escrito Olá Mundo. Então, ele mostra exatamente todas as mudanças que eu fiz. Tá? E tem um jeito, lógico, né, muito melhor de utilizar do que ficar utilizando por linha de comando, que é usar ele no Code. Tá? O Code, por sinal, tem uma integração excelente com o Git. Tá? Ele funciona muito bem, mas muito bem mesmo com o Git. Eu nunca tinha visto algo semelhante em outro editor. Tá? Inclusive, dá para melhorar, deixar ele ainda melhor usando esse pacote Git Lens. Tá? Aí quando você consegue ver quando que foi a última alteração da linha, tá? Dentro do próprio editor, você vê quem que alterou, quando alterou, tá? Aquela linha, quando inseriu, quando apagou, não sei, quando alterou. Você consegue ver o histórico do arquivo, né? Quando que o arquivo, quais foram as modificações que foram feitas naquele arquivo específico, né? Ver detalhes de todos os commits que foram feitos, tá? Então, ele deixa bem legal mesmo o Git Lens, tá? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, tá? De modificações sendo rastreadas pelo code. Então, olha só, então, lembra lá da lista de animais, né? Então, eu peguei o papagaio e alterei a linha, né? Coloquei aqui, alterei essa linha. E na linha 6 eu adicionei uma linha. Olha só, tá vendo? Ó, em azul aqui, ó, ele já deixou destacado que teve uma alteração na linha. E em verde, ele fala, ó, tem essa linha que foi adicionada, não existia. Tá? Ele já vai ficar destacado automaticamente com essas cores. Tá? Você não precisa fazer nada. Só de o code saber que o Git está monitorando aquele arquivo, ele já vai pintar tudo conforme você for alterando na hora, tá? Ao vivo. E se você deixar o cursor na linha, ó, ele inclusive mostra quem fez a alteração. You, né? Ou seja, você, eu mesmo, na verdade, né? Fiz essa alteração. Quando? Né? A minute ago. Então, 1 minuto atrás. Né? E
qual foi o commit que fez essa alteração. É no commit que eu ainda não enviei, tá? Porque eu estou modificando agora o arquivo, por isso está em committed changes. Modificações ainda não foram enviadas para o repositório local. Se você deixar o mouse em cima, pessoal, parado na linha, ele vai mostrar ainda mais detalhes, né? Então, vai mostrar até o avatarzinho seu lá do GitHub, né? Então, quem alterou, né? Quantos dias atrás, né? A data exata aqui da modificação, a mensagem do commit, né? Então, eu coloquei papagaio, a mensagem, como que estava antes, né? Estava periquito, então eu apaguei periquito, como que essa linha estava antes, agora está papagaio, antes estava periquito. E dá para ver detalhes da modificação do arquivo, tá? Então eu clicando aqui na extensão Git, eu consigo ver quais arquivos foram alterados, vai listar aqui todos os arquivos que foram alterados, eu clico ali e consigo ver detalhes. Olha só, os detalhes aqui, né? Então, a esquerda aqui era como o arquivo estava antes. A direita é como está agora, tá? Então, na esquerda, pessoal, o que, que vai mostrar? Em vermelho, vai mostrar tudo que foi apagado ou que foi modificado, tá? Achurado, né, as linhas que foram inseridas. Então, não tinha linha aqui, mas na direita foi inserida uma linha, tá? E aí, do lado direito, você lê o seguinte, está em verde, é tudo que foi inserido ou alterado. Então, se tiver achurado aqui e verde aqui, é porque foi inserido. Se tiver vermelho aqui e verde aqui, é porque foi alterado. Inclusive, fica destacado aqui, ó, a alteração. É o 2 aqui. Eu coloquei um 2, ele fica destacado ali. E achurado, a linha que foi apagada, né? Então, tinha cachorro, eu apaguei o cachorro. Tá? Então ele fica bem detalhado mesmo. E eu consigo abrir o histórico do arquivo. Então eu clico com direito sobre o arquivo, Open File History, né? Eu consigo ver aqui ó, todos os commits que modificaram esse arquivo. Né? Então aqui é que é as modificações atuais, né, em Committed Changes, mas eu posso selecionar uma anterior, o papagaio. Então quando eu troquei de periquito para papagaio, né, a alteração foi essa, né? Eu alterei essa linha, né? E olha só que interessante, olha, ele identifica que eu apaguei aqui o Erikit e coloquei HH no meio, né? Porque o P e o O, ele pensa que continua a mesma coisa, né? E, na verdade, pode até ser, né? Posso até fazer essa modificação desse jeito. E aí tem o menu de commits, né? Se vocês verem aqui, ó, tem vários menus. Commit, repositório, file history. E aí nos commits eu vejo detalhes de todos os commits. Eu posso clicar no commit, ele vai expandir e mostrar todos os arquivos que foram alterados. Aqui no caso só tem esse arquivo, né? Então vamos abrir aquele meu projeto que eu acabei de fazer ali no Code, para a gente ver como é que fica. Tá bem besta, né? Não tem muita coisa. Vou abrir com o Code. Tem que esperar dar uma carregadinha aqui, aí a gente pode clicar aqui na extensão. Eu acho que aqui não está instalado o Git Lens, tá? Vamos pôr ali, ó, Git Lens. Está lá. Só 12 milhões, praticamente, de instalações. Ó. Agora eu clico, ó, ele aparece um monte de outras coisas aqui. Daí, então, vamos modificar o arquivo. Olá, mundo 123. Tá? Agora, ó, se eu salvar, né, ele vai aparecer aqui em Changes.
Tá? Por quê? Porque eu modifiquei, tá? Eu consigo ver aqui, inclusive, a modificação que foi feita. Ó, era Olá Mundo, virou Olá Mundo 1, 2, 3. Fica destacado, tá vendo? 1, 2, 3. Porque foi o que eu modifiquei. Eu consigo ver o histórico do arquivo. Então, olha lá. Então, essa é a modificação atual. Consigo ver o que eu fiz na modificação anterior. Ó, adicionei Olá Mundo. E na primeira vez eu criei o arquivo, né? Escrito DSW 448 teste. Dá para fazer tudo por aqui agora. Tá? Então, agora que já está lá, ó, eu posso adicionei 1, 2, 3. Eu coloco a mensagem aqui, dou um Ctrl Enter. Ó. Ele não tá vendo? Eu posso. Se eu tiver vários arquivos, ó, por exemplo, então vamos criar aqui, ó, arquivo 2.txt. 1, 2, 3. Olha só, tem todas essas modificações aqui, ó. U significa que é novo, tá? Eu posso, na verdade é untracked, o Git não está ainda monitorando esse arquivo. Então vamos adicionar ele lá. Veja que eu posso mandar alteração por alteração, e é o ideal, tá? Então eu vou mandar só o arquivo 2.txt. Então, criei arquivo 2.txt. Dou um Ctrl Enter, ele vai mandar para o repositório local, tá? Não tá lá na nuvem. Então, se eu for lá no GitHub, code, não existe ainda. Eu não dei o push. Tá? Para eu dar o push, eu clico. Eu vou clicar, acho que é aqui. Tinha um botãozinho sync, parece que não. Acho que eles mudaram nessa versão. Acho que agora tem que clicar aqui, puxa. 3 pontinhos, puxa. Acho que foi, ó. Vamos ver. Vou dar um F5 aqui. Olha aí, apareceu ali, arquivo 2. Então, daí agora sim tá lá na nuvem. Tá? E aí eu vou colocar 1, 2, 3. Então, adicionei 1, 2, 3. Tem que colocar pro stage, né? Senão ele vai reclamar. Então, ó, daí ele vai de changes para stage changes. Ctrl Enter para enviar. Aqui, ó, agora apareceu sincronizar mudanças. Só clico aqui. Vamos ver se aparece 1, 2, 3 lá no GitHub, né? Vamos pegar o readme. Olha lá, 1, 2, 3, apareceu aqui. Então agora dá para trabalhar tudo aqui. Na verdade, dá para começar aqui, também dá para fazer até o git init daqui, ó. Então vamos começar aqui, ó. Vamos fazer o do WordPress, então? Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pegar o arquivo vazio do WordPress, tá? Então esse aqui é o que eu baixei lá do site do WordPress, tá? Então tá limpo. É um projeto limpo, novo do WordPress. Então vamos enviar ele, que vai ser a tarefa de vocês. Tá? Eu vou fazer aqui como exemplo. Então vou pegar o... aqui eu fiz burrada. Vou pegar esse aula... Deixa eu fechar o code aqui. Deixa eu mudar esse aula 24 aqui para teste Git. Tá? E aí eu vou criar de novo a aula 24 e eu vou jogar o teste Git lá para dentro. Senão vai ficar isso como já uma pasta Git monitorada. Agora eu vou colocar o WordPress do lado, tá? Então essa pasta aqui agora não está sendo monitorada pelo Git, tá? Só essa teste Git aqui que está sendo monitorada, porque eu passei ela para dentro, né?
Ué. Aqui. Então, esse WordPress aqui não está sendo monitorado, tá? O que eu vou fazer, então? Vamos abrir com o code e vamos procurar um git ignore para o WordPress. Git ignore WordPress. Veja que ele ignora aqui quase tudo que é padrão, tá? Ele só vai deixar passar o que realmente foi mudança minha, tá? Coisas que eu fiz no site do WordPress. Então, vamos abrir aqui o site, web. Então, e aí a gente cria ponto git ignore e eu vou colar aqui aquelas regras que, tá, eu nem sei direito o que é, mas vamos ver se tá funcionando isso aqui. Se tiver, ó, olha lá, tá vendo? Ele não tá nem inicializado, não existe repositório local do Git. Então eu vou colocar aqui, ó, inicializar repositório. E ele já dá o git init para mim, tá? Não preciso saber usar ele. E veja aqui, pessoal, que não está aparecendo tudo. Por que não está aparecendo tudo? Tá vendo? Ó, tem 28 mudanças. Por que não está aparecendo tudo? Justamente porque eu coloquei esse git ignore, tá? Então ele já está ignorando as coisas. Se eu apagar esse git ignore, vocês vão ver aqui que vai aparecer um monte de mudanças. Era 28 só. Agora, olha lá, 2.691. Por quê? Porque ele estava ignorando tudo que é padrão do WordPress, tá? Que é o que eu quero, né? Não quero adicionar os arquivos que já são padrão do WordPress. Isso aí não precisa monitorar. Né? Eu só quero monitorar aquilo que eu mudar, tá? E olha que legal, né? Vamos mandar isso daqui, então, que isso aqui é o inicial, então, commit inicial. Vamos mandar tudo, tá? Dá um Izinho. Lembra que esse projeto está em branco, tá? Eu peguei o WordPress como estava. O que eu vou fazer? Eu vou copiar em cima, pessoal, o que a gente fez na aula passada, para ver se ele vai conseguir descobrir quais foram as mudanças que eu fiz. Então, eu vou copiar tudo e vou jogar em cima dessa pasta aqui, ó. Vou jogar em cima mesmo e mandar substituir tudo. Vamos ver se o Git é esperto para descobrir quais foram as mudanças que eu fiz. Vai demorar um pouquinho. Deixa eu ir abrindo ali a tarefa de vocês. Vai passar um pouquinho do horário, mas também vocês entraram mais de 10 minutos depois, né? Qualquer coisa, se precisar sair, pode sair, pessoal. Depois vocês assistem na gravação também, tá? Mas, basicamente, então, a tarefa dessa aula é fazer o que foi feito na aula anterior, né? Então, vou substituir todos os arquivos do destino. Então, é criar um aplicativo do WordPress. Consigo. Depois eu vou disponibilizar. Então, é criar lá o aplicativo do WordPress, criar um repositório remoto do Git, tá? Pode ser no GitHub, no Lab, no Bitbucket, tá? Aí você vai enviar só o link para o seu repositório, né? Aí no seu repositório você vai enviar o seu aplicativo WordPress
Então, todas as mudanças que você fizer no seu WordPress, você vai mandar pro Git, tá? E aí você tem que mandar o export também, né? Então, primeiro tem que criar aqui o arquivo .gitignore, igual eu fiz, né? Já tem até aqui o modelo na pasta do WordPress. E depois tem que criar uma pasta export, tá? Você vai colocar o arquivo exportado lá pelo WordPress. Não lembra lá que no WordPress, quando você abre lá, tem lá um menuzinho ferramentas, e aí você pode exportar o banco de dados. Por quê? Porque o banco de dados eu não vou controlar com o Git. O banco de dados está na minha máquina. Para eu exportar ele, eu vou ter que usar a ferramenta lá do WordPress, o export. Olha só, pessoal, ele não está achando nenhuma mudança, tá, em relação ao que eu fiz. Por quê? Porque ele está aqui, ó, ele está ignorando o content, o upload. Aí eu não quero ignorar o upload, eu quero que ele grave, né? Quando eu fiz upload de arquivo, eu não quero ignorar, eu quero que ele veja os arquivos que eu mandei. Né? Então lembra que eu coloquei lá os livros? Né? Agora está aparecendo aqui, ó. E além disso, não, que beleza. O que mais ele está ignorando? Eu acho que é isso, era só os uploads que eu quero que realmente mande. Tá? Beleza. E aí, né, vamos criar um export, igual eu falei, tá? Vamos criar um export e vamos servir esse projeto aqui, vamos ver se está funcionando. Acho que ele está com outro perfil aqui. Vamos ver se está no perfil legal. Tá. PHP Server. Vamos ver se vai. Servindo. Localhost 80. Abrir. Não está o material da aula anterior aqui? Ah, não está o projeto, né? Vou colocar aí. Ah, ele não, lógico, não vai aparecer nada porque eu tenho que lançar o MySQL, né? Ah, mas já está rodando, então. Se apareceu aqui é porque está funcionando. Então vamos por ali, WP admin. Caio, seriamente forte. Né? Então a gente vai aqui em ferramentas, exportar. Eita. Como não tem export PHP? WP admin, export PHP. Por que ele foi só para... Sei lá. Selecione aqui exportar, todo o conteúdo. Daí eu quero todo o conteúdo. Tá? Vamos baixar o arquivo de exportação. E ele é esse XML, tá? Então vamos colocar esse XML na pastinha export que eu criei ali. Cadê? WordPress. Opa. Export. E vamos colocar o XML lá. Aí vai aparecer aqui, né, que eu enviei esse arquivo. Tá, então vamos por tudo.
Modificações da aula anterior. Tá, então não esquece do XML, senão eu não consigo ver as postagens que você fez, tá? Porque está lá no banco de dados de vocês. Com esse XML, daí eu vou conseguir importar aqui na minha máquina. Tá? Então é só importar o XML, vai aparecer tudo de novo que você fez. Tá? Sistema do qual importar. Ah, isso é WordPress, né? Daí você põe instalar. Beleza? Então é isso. Então vocês vão ter que mandar aqui as modificações que você fez aqui. Agora apareceu mais coisa. Apareceu agora porque eu instalei o WordPress aqui, né? O importador do WordPress. Daí ele apareceu aqui as mudanças. Isso aqui não precisa, tá? Mas isso aqui acho que eu não mandei ainda, tá? Vou dar um push agora. Vamos ver se vai. Olha lá. Não tem nenhum repositório remoto, então eu vou ter que adicionar repositório remoto. Não tem URL. Vamos ver aqui se a gente consegue criar. Eu acho que não. Aí eu vou ter que criar lá o repositório remoto. Então vou aqui no site do GitHub, new repository, DSW448 WordPress. Aí eu vou copiar aqui o link e aí eu posso adicionar aqui o repositório. Então vou dar o push, ele vai reclamar, add remote, cola ali, enter, nome. Normalmente o pessoal põe origin, mas isso aí é o nome que quiser, ele vai aparecer aqui. Agora sim eu posso enviar. Puxa. Ok. Vou mandar esse branch mesmo para o remoto. Tá vendo? Eu não precisei decorar comando nenhum aqui, ó. Só foi clicando aqui, ele já vai embora. E vamos ver, ó. Tá lá, ó, tudo as mudanças que eu fiz. Então, os uploads lá, as capas dos livros. Tá tudo ali. Plugin que acho que eu instalei, não sei. E o arquivo da exportação, né, que é o banco de dados, na verdade, aqui vai ter dados das configurações, dados as páginas, os posts que eu criei, tá, vai ficar tudo aqui. Daí eu consigo importar de novo isso, se eu quiser. Beleza? Então, usando aqui o Code, vê que é bem tranquilo, né? Você vai criar um novo, clica aqui, já vai aparecer um botãozinho para você inicializar. Tudo que você for fazendo de mudança já vai aparecendo aqui, é só apertar no maisinho aqui que você quer mandar, escrever a mensagem, dar o Ctrl Enter e aí dá o push aqui, ele vai para o remoto. Né? Se a der e não tiver, ele vai reclamar, aí é só você criar lá o repositório remoto, colar o link ali e pronto. Daí já vai estar ligado aqui tudo. Né? Não precisa decorar comando nenhum. E não precisa de ferramenta externa, né? Igual o Alisson falou que estava usando o GitHub, o CLI, né? Não sei. GitHub Gui. Agora não precisa, o Code ele já faz tudo. GitHub Desktop. O Code ele já gerencia tudo isso. Beleza, pessoal? Chique 10. Então tentem fazer aí, pessoal.
Qualquer dúvida, tem o atendimento de vocês, sexta de manhã, né? Vocês são à tarde, se tem aula à tarde, tá? É sexta de manhã, sextas 10h30. Aí a gente se vê por aqui, tá? Se tiverem alguma dúvida, apareçam lá, compartilhem com os coleguinhas que faltaram, tá? Avisem lá, e é isso aí. Perguntas?